Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Satisfação imensa estar aqui conversando com vocês, iniciando mais esse projeto do BPcast, lá do nosso escritório de advocacia. Um prazer imenso estar falando com vocês e a nossa perspectiva, o objetivo é trazer temas que aguçem a nossa alma, que façam nos trazer uma certa reflexão para o mundo contemporâneo, o mundo atual que depende de tanta malemolência, diria assim, ou tanta sabedoria ou maturidade, que foi talvez o maior objetivo que eu tenha buscado este ano. E nada melhor do que começar esse podcast no dia 24 de dezembro de 2025, dia de Natal, a respeito do tema de maturidade. O que muda quando você deixa de querer aprovação e começa a construir. Essa foi a maior reflexão que eu tive durante o ano, que eu almejei bastante. Confesso que clareou bastante diante de tantos desafios que eu passei a dimensionar e superar no decorrer do ano. E nada melhor do que ter chamado para esse encontro o Wilker, ele que é meu mentor e que me ajudou consideravelmente no decorrer do ano a trazer algumas reflexões que eu precisava para inevitavelmente crescer, não só na minha profissão, mas como ser humano. Wilker, uma satisfação imensa te receber aqui, prazer imenso, e eu acho que esse tema é super adequado para o que a gente conseguiu construir ao longo desse ano. E nossa sessão de mentoria nada mais vai ser do que aqui, aberta Certo. depois de um certo aprofundamento para as pessoas. Então gostaria que você se apresentasse no primeiro momento e depois a gente começaria esse bate-bola com as pessoas. Fique à vontade. Paulo, é um prazer enorme. Muito obrigado pelo convite, antes de mais nada. Feliz Natal para todos que estão aí. Hoje é véspera de Natal, estamos aqui gravando esse podcast. Creio que vai ser muito enriquecedor para todos vocês. E eu acredito que vai ser, Paulo, exatamente isso que você falou. A gente vai abrir um pouquinho da sessão que é feita com você para que todos possam vivenciar essa experiência e até entender como é que acontece uma sessão de desenvolvimento, que eu não vou dizer nem profissional, né? De desenvolvimento do ser, de desenvolvimento do ser humano como um todo, tratando um tema tão importante e um tema tão vulgarizado, que é o tema da maturidade. Né? Então, sejam muito bem-vindos e que possamos ter um bate-papo bem enriquecedor. Excelente. Deixa eu te perguntar uma coisa. No primeiro momento, quando eu estava buscando maturidade, eu acho que não tem como você buscar uma maturidade, ou seja, você não ficar atrelado às expectativas alheias sem você se conhecer. Porque você tem que estar muito certo de tudo que você está fazendo na sua vida, de todos os sims e nãos que você concede às pessoas com quem você trabalha, com quem você convive e principalmente com quem você ama. E muitas vezes isso não é fácil. E eu tenho que reviver muito dos meus traumas, eu tenho que reviver muito das minhas fragilidades, das minhas sombras durante o decorrer dessa jornada. Como você analisa esse contexto de autoconhecimento e maturidade? Certo. Pessoal, Paulo, quando a gente fala de maturidade, a primeira coisa que eu tenho que entender é que eu estou querendo chegar em algum lugar. Certo? Maturidade é entendido como um fim de um processo. Eu tenho uma fruta, a natureza entende dessa forma. Eu tenho uma fruta e a fruta fica madura depois que ela passou por todo o processo. Ela virou flor, foi polinizada, depois ela pegou, começou a se desenvolver, virou fruto, e depois ela estava verde, ela foi crescendo o corpo e ficou madura. Se eu não sei quem eu sou, se eu não consigo enxergar para mim com clareza todas as minhas luzes, todas as minhas sombras, como diria Carl Jung, num processo de individuação, como é que eu posso projetar ou como eu posso entender com clareza quem eu sou, o que me movimenta e como é que eu vou controlar aquilo que eu não sei que existe ou não? Então, falar de maturidade sem falar de autoconhecimento é exatamente isso. É você querer controlar aquilo que você nem sabe que existe. Então eu só controlo, eu só trabalho, eu só gerencio aquilo que eu conheço. Se eu não conheço, eu não tenho como gerenciar.
Então é impossível falar de maturidade, e eu acho até interessante trazer isso com muita clareza, que maturidade não é eu cheguei na maturidade e morreu. Maturidade é um processo. Então, muito provavelmente, quando você atingir determinado ponto, você vai enxergar que tem muito mais para atingir e você vai continuar o processo de amadurecimento. Eu não entendo um processo de amadurecimento como um fim, eu só entendo um processo de amadurecimento com começo. Porque quem começa a amadurecer, começa a se conhecer, começa a se amar, e começa a querer cada vez mais se amar, começa a querer mais se conhecer, começa a querer mais amadurecer, e é um processo sem fim. Então, falar de amadurecimento sem antes não ter autoconhecimento é eu querer controlar, eu querer gerenciar algo que eu não sei se existe ou não. Então, não faz nem sentido a gente falar de amadurecimento. Talvez esse seja a premissa básica. Eu nunca vou ser maduro o suficiente ao ponto de dizer que eu sei absolutamente de tudo. Sim. É justamente a premissa que eu sei que nada sei. Inclusive sobre você. Inclusive sobre mim, Né? sem dúvida. Inclusive sobre mim, sobretudo sobre mim. É o Exato. tempo todo. E você começa, a partir do momento que você vai descobrindo o seu autoconhecimento, você começa a perceber, na verdade, que as coisas começam a fazer sentido quando você diz não, sim. Você não fica atrelado a uma agenda alheia e sim você coloca a ordenar como prioridade o que de fato faz sentido na sua vida, o que de fato é importante na sua vida e tudo começa a mudar. Do simples corte de cabelo, da barba, da forma como você se porta, das suas roupas. E que eu não estou falando, pelo amor de Deus, do valor da roupa ou desse tipo. É uma conversa madura. Mas da harmonia das cores, da forma como você se veste. Isso trata muito da sensibilidade do que você se conhece, começa a se enxergar a sua essência. E aí é onde entra talvez a autenticidade. Sim. Vê só, Paulo. Eu começo a me conhecer. A partir do momento que eu começo a me conhecer. Eu falei uma definição essa semana sobre liberdade. Eu acho que tem tudo a ver com autenticidade. Né? Então, se perguntar assim, o que é ser autêntico? É ser livre. Eu não preciso esperar que os outros lancem algo para eu fazer igual. Eu não preciso que alguém lance um vídeo para eu replicar um vídeo imitando, fazendo a mesma coisa. Eu não preciso que alguém lance uma moda para eu me sentir confortável, elegante, me sentir expressado pela roupa que eu estou usando. Ouvir a mesma coisa. Eu não preciso que ninguém lance uma música para eu fazer uma cópia dessa música com 2 notas a mais, com 2 ritmos a mais, com 2 ritmos a menos. Eu não preciso. Eu não preciso porque tudo passa a ser intencional. Agora, por que é intencional? Porque eu sei quem eu sou. Eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei quais são os meus limites. Eu sei o que eu quero e, o mais importante, eu sei o que eu não quero para a minha vida. Então, quando você começa a ter autoconhecimento, você começa a ficar livre. Mas não é uma liberdade para você fazer o que você quer da sua vida. É uma liberdade porque agora eu não preciso mais da tua aprovação. Aí vem a questão estoica, né? Eu controlo o que está dentro de mim, eu não controlo o que você pensa sobre mim. Então, o que você pensa sobre mim, se eu for muito inteligente e olhar para você e enxergar em você uma pessoa que tem uma opinião que vale a pena eu tomar como parâmetro, aí eu vou te ouvir. Mas ela não vai determinar quem eu sou. Aí, a partir desse momento, eu começo a falar de uma liberdade que traz para mim a autenticidade em cima da intencionalidade de cada ação. Então é o que você fala, tudo começa a ficar intencional. Por que eu vou com essa roupa? Porque eu estou me sentindo bem com ela. Eu vou com essa roupa porque hoje eu tenho uma reunião importante. Eu vou com essa roupa hoje porque hoje eu quero que as pessoas sintam a energia boa quando elas chegarem perto de mim. E convém no ambiente. E me convém. Então, hoje se fala muito do novo luxo. Né? O que é o novo luxo? Aí as pessoas ditam novo luxo e 80% das outras seguem o que é o novo luxo. Mas o que é ser o novo luxo? É ser autêntico. Por isso, quando a pessoa é autêntica, ela não está preocupada se ela está dentro da moda ou fora da moda. Ela é ela. E isso tem tanta força que as pessoas começam a copiar. Engraçado que isso tem muito a ver com liderança dentro das empresas.
Se você começa a fazer história, eita, como é que eu sei que eu sou autêntico? Comece a perceber que as pessoas começam a te copiar. As pessoas começam a lhe elogiar. E elas nem sabem porque estão te elogiando. É aquela velha história. Paulo, tá tão bonito hoje. Cortasse o cabelo. Aí você faz, não. Essa roupa, mas eu já vim várias vezes com essa roupa. Não sei, Paulo, você tá muito bonito hoje. Porque na verdade emana de dentro de você. É uma energia, é uma luz, é uma forma de se portar. É um código totalmente intencionalizado que traz para você a sua identidade. E como toda identidade, ela é única. E no mundo onde todo mundo quer exclusividade, imagina você não seguir nada e ao mesmo tempo você dizer muito. Acho que a autenticidade está muito guiada a essa liberdade, que só vem quando você se conhece. Você estava falando aí e veio algumas situações que aconteceram comigo na prática. Sim, Vou trazer 2 pontos. O primeiro é porque eu tive uma reunião na prefeitura do Recife recentemente. E aí eu fui de paletó, roupa de advogado, paletó, abotoadora, gel no cabelo. E fui para a reunião. Quando eu cheguei na reunião, a primeira conversa ou primeiro diálogo de quem estava me recepcionando, ele foi, acho que inconveniente ao ponto de chegar a dizer o seguinte: meu amigo, você tá todo arrumado, veio fazer exame de fezes. Aí eu olhei pra ele e disse: não, é porque eu coloquei a melhor roupa, porque eu respeito você. Essa reunião pra mim é a mais importante do dia. sim. E é um prazer imenso estar aqui com você, porque além de eu tentar defender o interesse dos meus clientes, eu tenho certeza que eu vou aprender muito com o que você tem a me dar. Por isso que eu vim com a minha melhor roupa. Então, assim, eu poderia ter agressivado, mas eu disse: eu tô com essa roupa porque eu respeito você. É exatamente isso. Não seria nem sobre mim. Então isso já emana tanto de autenticidade e de um autocontrole e autodomínio, para você dizer o seguinte: olha, o que você fala não me define. Então, Uhum. e é um direito seu falar o que você Sim, quiser. Não tenho absolutamente nada contra isso. E trazendo um pouco do estoicismo, porque a gente tem que ter muito cuidado com o que os outros falam pra gente. Por quê? Eu só controlo como eu vou reagir às sim, circunstâncias, mas eu não controlo o que os outros vão dizer. E os outros vão dizer duas coisas. Ou eles vão dizer um elogio, ou eles vão dizer uma crítica. E não importa o que eles dizem, eles vão errar a medida. Pode ser muito, pode ser pouco. Quando é um elogio, esse elogio ele tende a ser bem recepcionado porque nos alimenta da nossa vaidade. A gente veste o manto do nosso ego, da nossa vaidade, valida as nossas decisões. Eu que eu não sei para onde eu tô indo, então quando eu recebo um elogio, poxa vida, tô no caminho certo, correto, porque fulano tá dizendo. Então isso engrandece, sim, engrandece. E quando eu já recebo uma crítica, graças a Deus hoje em dia eu consigo administrar bem esse tipo de situação, porque a crítica ela pode ter dois viés. O primeiro, ela pode ser uma verdade. Isso é uma verdade, é uma verdade. Não tenho o que falar. É uma verdade sim, e tá tudo certo. Só tá falando a verdade. E se for uma mentira, ela tá revestida de inveja. Então, poxa vida, ele tá falando uma mentira que tá emanando dele. Então tem tanta coisa que ele precisa ainda se desenvolver que ele não tá jogando o mesmo jogo que eu. Então, não merece meu tempo. sim, Mas para você conseguir ter essa virada de chave, aí começa no seu autoconhecimento, para o autoconhecimento desencadear exatamente no nosso tema de hoje, que é a maturidade. sim. Aí, dentro do que você está falando, a imaturidade já vai para o lado da segurança, né? O autoconhecimento, ele torna você uma pessoa muito chata, né? Chata no que se fala no linguajar de hoje. As pessoas vão começar a interpretar você como uma pessoa chata, como uma pessoa. Tava muito engraçado, uma lagarta e a borboleta estavam conversando. Aí a lagarta olhou para a borboleta e fez: Você mudou muito. Ela disse: Foi, tomou o quê? Decisões. Então é a primeira coisa. Uma pessoa que toma ciência de quem ela começa a tomar decisões assertivas. E isso incomoda.
Incomoda quem? São dois processos de incômodo. Ela começa a passar por uma coisa que minha mãe chamava de a dor do alívio. Ela começa a tirar aquilo que ela amava, mas que causava dor, causava infecção dentro dela. Então ela começa a entender que tem coisas que são muito prazerosas, mas que ela tem que deixar ir embora. Como, por exemplo, ir para a quinta sem lei, ir para a sexta da bebida, ir para o sábado da farra. Porque ela entende que isso tudo é perda de tempo. Que ela precisa muito se desenvolver e determinados hábitos não casam com desenvolvimento, são antagônicos, mas é maravilhoso ir. Cara, como é legal estar ali com os amigos. Aí esses amigos já começam a se comportar como a largata. Nossa, você mudou muito. Você está muito diferente. Aí esses amigos já não cabem mais na vida dela. Aí ela já não tem mais muitos amigos. Aí ela começa a sentir a solitude. E todo mundo começa a interpretar como solidão. Então você começa a ficar muito seletivo. E dentro dessa seletividade, dentro desse conhecimento, você vai cair em duas coisas inevitáveis para mim hoje. É no estoicismo e num processo de individuação de Carl Jung. Não tem como. Você começa a entender que as suas sombras, seus traumas, seus defeitos, você começa a entender uma frase que é muito consciente dentro da psicologia analítica. Eu não me tornei aquilo que eu queria. Eu me tornei aquilo que eu decidi me tornar. Então você começa a aceitar que suas falhas fizeram parte do seu processo e lhe trouxeram até aqui. E que a questão não é o que eu ganhei, é o que eu fiz com. E que isso definiu quem você é. Mas a grande questão não é quem você é. A grande questão é quem você quer se tornar. Aí dentro do que você quer se tornar, você não está mais preocupado em o que os outros estão pensando, porque você já sabe o que você quer se tornar. Isso é tão claro, isso é tão consciente, isso é tão... Não tem outra palavra, isso é tão consciente para você, é tão claro, tão determinístico, que o que os outros vão falar já não lhe afetam. Aí você está num mundo onde a opinião, onde o like, onde o que as pessoas estão falando de você é a coisa mais importante. Que se for preciso você vai inventar histórias, você vai se endividar, você vai inventar viagens que não existiram, para que você tenha a opinião das pessoas, para que você tenha a aprovação das pessoas. Imagina alguém aparecer e dizer assim, eu estou um pouco me lixando para isso. Isso não tem a ver com o que eu quero para a minha vida. Eu quero ser ético. Eu não vou me envolver em negociações onde eu tenha que vender minha alma. Aonde é o contrário, né? O mundo diz assim que venda a alma, mas tenha sucesso. Aí você diz assim, não, pode ficar com sucesso. Eu quero ter minha alma. Então, quando você começa esse processo de individuação, de autoconhecimento, você fica muito chato, Paulo. Porque agora não é qualquer conversa. Não é qualquer pessoa. Não é qualquer comida. Não é qualquer roupa. E eu não estou falando qualquer comida. Pronto. Eu estava conversando com minha irmã essa semana. Aí eu disse, vamos comer uma coisa especial. Ela disse, bora. E toda vez que a gente fala, é um código que a gente tem, que não é mais secreto agora. A gente tem esse código. A gente fala assim, vamos comer uma coisa especial, vamos. Sabe o que é a coisa especial? Não, feijão e arroz. Banana amassada com leite e farinha láctea. É, Porque era o que a gente comia na infância da gente. tem significado, tem história. Tem história, tem significado. E não tem prato no mundo, nem 5 estrelas Michelin, que me remeta à minha infância num quintal com minha irmã, a gente tudo sujo, com um prato no colo, comendo banana, com leite, com farinha láctea e rindo. O que é que os grandes chefes dizem? A comida tem que remeter, a comida tem que trazer memória, Emoção. lembrança, emoção, tem que ser uma experiência. A banana amassada com leite e com farinha láctea me leva para um lugar aonde nenhum prato 5 estrelas Michelin me leva. É similar a quando você vai para uma casa de uma matriarca, de uma avó, e Sim, ela faz um banquete com feijão, arroz, carne, aquela comida de panela que tá tão recheada de amor que tem um significado completamente distinto de sim. qualquer E não tem o estrela mesmo Michelin. sabor em canto nenhum, E não tem né? canto nenhum. Graças a Deus a neurociência já provou
que o próprio cérebro entende que naquele momento a assimilação da informação da papila, da língua, tem que ser outra. E isso é processado em outra parte. Que se você estiver num restaurante, se aquela mesma comida for servida para você num restaurante, seu cérebro vai entender outro sabor. Se sua avó estiver escondida na cozinha, fazendo a mesma comida, vamos fazer assim, né? Nem fazendo, ela levar aquela mesma comida Na mesma panela. na mesma panela e ser servido para você, como se você estivesse num restaurante, você vai ter... Isso é a máxima de quem faz pesquisa sensorial. Cansei de fazer pesquisa sensorial e pegar um produto que todo mundo dizia que não prestava e todo mundo comer e dizer assim, meu Deus do céu, que delícia, por causa do ambiente. Que é o famoso trazer a experiência. Porque tudo é energia, no final das Sim, contas. Tudo é energia. É, e tudo que você emana, eu gosto muito da frase de pensamentos geram emoções, emoções geram comportamentos, comportamentos geram ações e ações geram resultados. E trata exatamente disso. Como eu vou controlar as minhas emoções? sim. Eu só consigo controlar minhas emoções se tiver muito alinhado o meu corpo, a minha mente e a minha alma. O corpo, a minha alma, o meu espírito. Trazendo um pouquinho do evangelho. Se eu não tiver com isso muito bem alinhado, dificilmente eu vou conseguir ter o autodomínio, o autocontrole necessário para algumas situações, circunstâncias adversas que vão ser expostas na minha vida. Porque a vida ela não se torna mais fácil à medida que, por exemplo, você cresce profissionalmente. Isso é um pilar. Sim, Isso é um pilar do grau de maturidade. A gente vai chegar aqui mais à frente do que seria a plenitude da maturidade. Mas é um pilar. E quando as pessoas remetem, principalmente infelizmente no Brasil, acho que o conhecimento é pouco disseminado e a gente tem problemas monetários, inflacionários muito grandes e a população, de forma muito justa, sente muito essa questão de sobrevivência no Brasil, remetem o seguinte, que acha que todas as soluções dos problemas vão estar no dinheiro especificamente e quando eu sim. tiver tal dinheiro e fica numa corrida dos ratos absurda e dizendo o seguinte, eu estou mal por conta disso, porque eu não tenho dinheiro suficiente para isso. Quando na verdade isso é um debate muito raso e que infelizmente você não tem condições de aprofundar e explicar. Porque as pessoas olham para uma pessoa que está tendo uma expoência, um crescimento profissional e atrela que a vida dela está resolvida porque o profissional está sendo bem conduzido. Mas na verdade é um tipo de inteligência, um tipo de habilidade ou até reflexo do que aquela pessoa está se tornando. Certo. Se tornando do ponto de vista de inteligência física, inteligência emocional, espiritual, intelectual e, naturalmente, financeira. Aí, engraçado, o empreendedorismo, ele traz essa benesse. Ele te coloca à frente de tantos desafios que para Sim. você ir para o próximo passo, você precisa se desenvolver em algum desses pilares. Físico, emocional, espiritual, intelectual e financeiro. Porque se você não conseguir se desenvolver, você vai estagnar. E se você estagnar, vai vir um fardo tão grande que é bem propício de você desencadear ou numa depressão ou numa ansiedade. Ponto. Mas para quem não tiver o aspecto do empreendedorismo na veia e que é extremamente justo, eu diria o seguinte: você quer se desenvolver do ponto de vista de maturidade? Se case e tem o objetivo de não ser feliz, de fazer o outro feliz. Esse é o objetivo, é fazer o outro feliz, não é ser feliz não, no casamento. Porque se você tiver esse discernimento, essa sua plenitude, essa clareza de que seu objetivo, você como homem, é fazer a sua esposa feliz no casamento, não tem como você não se desenvolver. Por quê? Porque o que a mulher busca no casamento é segurança. Sim. E o que o homem busca numa mulher é paz. Sendo que a mulher só vai te conceder paz se tu conceder segurança. E ela vai Certo. te dar o melhor que tem na feminilidade, que é a graciosidade, a plenitude, a transformar as coisas no belo. Isso aí é da mulher. Uhum. Sendo que, para eu dar segurança para minha esposa, eu tenho que me desenvolver financeiramente. E aqui, financeiramente, eu não estou falando para tu ser bilionário com helicóptero, com
Não, você vai dizer o seguinte: eu vou te dar a provisão necessária para te dar o bem-estar de uma pessoa. O básico, na pirâmide de Sim. Marshall e Aham. todas as coisas. Mas eu vou te dar a capacidade de dialogar, de ouvir, de renunciar minhas vontades, de deixar de lado as minhas paixões. E aqui, quando eu falo paixões, eu estou falando daqueles vícios intrínsecos que muitas vezes chegam de forma hereditária, Uhum. de vários aspectos. Sim. Vários aspectos. Isso aí pode ser do ponto de vista de aposta, do ponto de vista de pornografia, de bebida, que eu coloco tudo num saquinho que eu chamo de dopamina barata, De ausência, de ausência, porque eu estou que é a muito, pior que tem. que é a pior que tem, que eu busco esse preenchimento de alguma dessas paixões para preencher alguma ausência que eu tenho, algum vazio existencial que eu tenho, que infelizmente, não vai se preencher nunca. É. Tem coisa mais triste do que à noite você chega e você vê um casal, ele assistindo o jogo, nada contra jogo, ele Até assistindo porque eu sou futebol, apaixonado por futebol. nada contra o futebol, certo? Ele assistindo futebol e ela sentada na cadeira, na mesa de jantar, no celular. Acaba o jogo, ele toma banho e vai se deitar. Aí, vai dormir não? Não, não vou, agora não. Aí ela termina de postar o que tem pra postar e vai dormir. Mais ausência do que isso, É. né? Engraçado. Aí você termina, por favor. Aí o que acontece, Paulo? Tudo isso que você fala é assustador. Eu fico imaginando daqui a 300 anos o que é que vão falar da humanidade. O que é que Paulo daqui a 500 anos, o que é que o Wilker daqui a 500 anos vai falar dessa fase que a gente vive? Porque veja só, resumir tudo que você falou à luz de Platão, à luz da filosofia grega. O que eu penso tem que estar alinhado com o que eu sinto. E o que eu sinto tem que estar alinhado com o que eu acredito. Buda também dizia isso sobre a lei da mente, que ela é implacável. Mas se eu sinto que está alinhado com o que eu penso, que está alinhado com o que eu faço, as três coisas elas estão congruentes, eu me torno ético. E é tão óbvio isso. É uma verdade tão óbvia que quando a gente começa a não entender essa tríade muito simples, eu não estou dizendo que ela é fácil, eu estou dizendo que ela é muito primária em termos de raciocínio, né? Se eu gosto de você, as minhas atitudes vão mostrar que eu gosto de você, e eu vou gostar de você porque vai ter uma explicação muito lógica. Porque você me faz bem, porque você é um companheiro, porque você me ouve. Não é tão óbvio isso. Isso se quebra e eu deixo de ser ético. Por quê? Porque quando eu estou na tua frente, eu digo que gosto de você, mas quando eu estou por trás, eu arrumo uma forma de puxar teu tapete. Mas aí no final do dia eu te dou um saquinho de bala de gengibre pro teu hálito. Aí você faz assim, que é isso? O que é que tá acontecendo? É a pessoa que mais puxa meu tapete, na minha frente é uma coisa, por trás é outra. Então, esse não entendimento, ele vai trazendo uma nuvem negra para você. E hoje a gente é levado a determinados raciocínios, como por exemplo, o que os gregos chamariam de não ser ético, a gente hoje deu o nome de ser político. Você precisa ser político. Então eu imagino as conversas de Aristóteles com Platão, quantas vezes você vê filósofos dizendo assim, eu prefiro não falar. Não é só porque ele não sabia o que falar, é porque muitas vezes eles não queriam falar a verdade. Então, para não deixar de ser éticos, eles calavam. Porque eles sabiam que se eles fossem falar o que estava alinhado com o que eles sentiam e com o que eles viam, com o que eles entendiam, aquilo ali iria causar uma situação indigesta, deselegante, conflitante. Então eles calavam. Então por isso você vê, pessoas muito éticas, pessoas muito sábias, elas tendem a ficar caladas. Porque elas não vão deixar de ser éticas. Elas vão falar o que tem para falar. E muitas vezes o que precisa ser dito não é o que quer ser ouvido. Então, para eu não causar isso, o que você falou, as pessoas não estão preparadas para esse tipo de conversa. Aí eles se calam, porque aí eles não vão jogar um jogo
que o outro não está preparado para jogar. É eu pegar uma criança que começou a jogar dama e querer jogar xadrez com ela. Não vai ter sentido. E você fez uma relação entre empreendedorismo e casamento. Aí eu volto para o conceito de justiça, o conceito de papel social, até no próprio livro A República. Tá? Uhum. A gente pode até remeter para isso, para você ver o quanto é rico. Aí o que é que acontece? O que é que acontece quando eu sou empreendedor e o que é que acontece quando eu me disponho a casar? Aí você na sua fala já traz a resposta. É eu me preocupar em dar ao outro aquilo que muitas vezes eu não tenho. Eu quero o bem-estar do outro, eu quero a satisfação do outro, eu quero a alegria do outro. Se o empreendedor não é casado com o cliente, porque a vida do empreendedor é isso. É satisfazer o cliente, é dar segurança ao cliente, é provar ao cliente que ele pode vir quantas vezes ele quiser, ele pode comprar o meu produto com confiança, com segurança. Eu vou estar sempre presente. As famosas narrativas, os famosos relacionamentos com o cliente, os NPS da vida. É um casamento. É um casamento. Todo empreendedor ele é casado com o cliente dele. E é casado, e se ele for muito inteligente, ele é casado com os colaboradores dele. Porque ele sabe que ele não faz nada. Então ele é casado 2 vezes. Ele é casado com os colaboradores e todo mundo junto forma um C, que é o CNPJ, que é casado com o cliente. Posso voltar para o início? Pode. Perceba. A gente estava falando que o início da maturidade é o autoconhecimento. Sim. É o autoconhecimento. E quando a gente está se conhecendo, a gente começa a entender quais são as nossas sombras, a luz que a gente tem. A gente começa a entender as nossas fraquezas, os nossos traumas. A gente começa a entender o tipo de personalidade que a gente tem. E aí, quando a gente vai para fora, e afora eu digo até o próprio casamento, quando seja um só corpo, quando você se casa, mas o casamento, uma sociedade, seus colaboradores, seus clientes, você começa a ficar muito sensível em ler as pessoas, porque tudo se forma com pessoas. Por um exemplo, os colaboradores lá do escritório. É impossível eu continuar crescendo se eu não tiver uma cultura muito forte dentro do meu escritório. É impossível, porque o meu tempo ele é limitado a 24 horas. Sim. Eu não consigo gerar mais riqueza, que o empresário vive de lucro, e quando eu também falo também de riqueza, leia-se função social, gerar emprego, renda e sustentabilidade para todos, se eu não fizer com que as pessoas estejam engajadas e alinhadas ao meu propósito. A síndrome de Napoleão. Você pode me pedir tudo, menos tempo. É a única coisa que eu e o meu inimigo têm. Igual. E a mesma coisa que eu tenho, igual a Steve Jobs, igual a... Então, o que me sobra é fazer que todos batalhem de forma assertiva, eficaz. É só o que eu tenho. Isso só acontece através de uma cultura muito forte. Através da cultura muito forte. Se não tiver uma cultura, não tem situação. Então, evento de cultura é importante, pessoas são importantes. A gente tem um psicólogo interno lá do escritório para tratar das pessoas. Entender que analítico tem que ficar na parte de analítico, uma pessoa de pessoas. Sim. A gente começa a ler arquétipos, a gente começa a ler as questões de Freud, melancólico, fleumático, sanguíneo. E dentro dessas situações, a gente começa também a entender o nosso cliente. E quando a gente entende o nosso cliente, a gente começa a ter sensibilidade para empatia. Sim. Porque quando lê o cliente, facilita até a nossa comunicação, nosso rapport, nosso diálogo, porque eu estou me colocando e eu me enxergo na posição de fragilidade daquele cliente no momento em que ele mais precisa. E as pessoas perguntam, vou trazer um pouquinho de vendas. Certo. Porque vendas é gestão de emoção, conhecimento do produto, ambição e técnica. Sendo que não existe, aí eu vou trazer um pouquinho da retórica de Aristóteles, tá? Certo. Não existe nada mais persuasivo do que você contar uma história verdadeira e com emoção.
Certo. Aí deixa eu pegar. Por favor. Veja o que você fala. Não existe nada tão assertivo em termos de método, em termos de ferramenta, certo? Não existe nada que traga tanto resultado como eu contar uma história verdadeira, certo? E Com emoção. Autêntica. autêntica, certo? Me diz se eu consigo falar sobre verdade se eu não consigo nem falar sobre a minha verdade. Eu não sei quem eu sou. Então, que verdade eu vou contar? Tu nem sabe o que tu tem, como é que tu podes me dar? Eu só dou aquilo que eu tenho. Então, se eu não tenho verdade, se eu fujo da verdade, é batata, Paulo. Quem não consegue contar boas histórias é porque não consegue se enxergar. Não consegue se enxergar. A não ser que eu vá para um lado da psicopatia, né? Aí é neurológico, eu não tenho empatia, o meu cérebro já foi desenhado para que eu não tivesse empatia, eu nasci com um cérebro que não consegue gerar empatia, aí é outra questão. Ah, é Mas patológico. eu estou falando, eu estou dando treinamento. Como é que eu sei que aquela pessoa que trabalha no departamento de vendas, aquele gerente que trabalha no departamento de vendas, ele não consegue contar, construir uma narrativa, ele tem dificuldade de engajar a equipe dele, ele tem dificuldade de realizar um treinamento, realizar uma venda interna. Por quê? Porque muitas vezes ele tem a dificuldade está em ele olhar para ele contar a própria narrativa dele para ele. Toda vez que eu vejo alguém que tem muita dificuldade de ter uma coesão, uma coerência no seu discurso, é porque muito provavelmente não fez o trabalho de casa de se discursar para si mesmo, que é totalmente ao contrário. Pode observar, todas as pessoas que mudaram o mundo através do discurso tinham muita clareza seus objetivos. Seja pro Martin bom ou Luther para o mal. King. Martin Luther King. O cara começa dizendo, eu tive um sonho. Né? Nelson Mandela, Madre Teresa de Calcutá, Hitler. Todos tinham muita clareza, todos se conheciam, todos sabiam quem era seu trauma. Hitler sabia tanto de onde nascia o trauma dele, que um dos grandes projetos dele era ter a grande biblioteca de arte do mundo, o grande museu do mundo. E ele exterminou tanta igreja que até hoje a gente tem um museu dos sinos que ninguém consegue identificar da onde, de que país, de que cidade pertenceu aquele sino. Ele quis destruir aquilo que estava na sombra dele. Ele tinha consciência disso. Então não tem, Paulo, como eu ser um ótimo contador de história mentindo para mim. Uma hora cai. Aí não existe técnica. É insustentável. Não existe técnica. Porque uma hora você vai ter que emocionar. E eu só emociono quando eu olho para mim e eu tiro de dentro de mim, eu mostro para você aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho. E você vai fazer julgo. Se é verdadeiro, se não é verdadeiro, se aquilo ali faz bem, se aquilo ali faz mal. Né? Eu vejo muito a imagem, quando eu começo a discutir isso, da mãe que vai abraçar e abençoar um filho no corredor da morte. Sabe? De uma mãe desesperada que diz assim, eu estou aqui para pedir para vocês irem na minha casa para prender meu filho, porque ele é um serial killer. E no dia da execução dele, ela vai abraçar ele e vai dizer assim, eu te amo, mas você é um monstro. Verdade, emoção, está tudo ali presente. Mas ela não perdeu a razão. Ela não deixou de entender quem ela é. Ela não poderia, por causa de um sentimento, ser conivente com um monstro. Aí quando a gente traz isso para a realidade da gente, né, não precisa ter um monstro, né? Bhagavad Gita, né? A história lá dos Pandavas e dos Kauravas.
A gente não quer matar os curavas da gente, porque eles nos traz prazer. A dor nos traz crescimento. O prazer me traz o que você chama de dopamina barata, por muitas e muitas E vezes. isso eu não soube diferenciar muito a diferença de contentamento com felicidade. Sim, Porque a dopamina barata, de modo geral, ela acontece a um contentamento imediato, mas a consequência dela é muito dura. E que você vai ter que conviver com essa convivência com essa consequência durante muito tempo. Muitas vezes, as pessoas até me perguntam: olha, como tu conseguiu ter essa disciplina ou algum resultado como esse com a tua idade? E já tive essa abordagem várias vezes e eu talvez tenha falado vários aspectos distintos, várias respostas distintas, e talvez daqui a um mês essa minha resposta não seja a mesma que eu vou dar agora. Mas o primeiro contexto é a clareza que eu tenho que, mesmo que uma pessoa estude, faça os mesmos cursos, tenha os mesmos estágios, as mesmas experiências que eu tive, os mesmos traumas, não necessariamente ela vai ter o mesmo resultado. Ela pode ter mais sim, ou menos, mas pouco provável que ela tenha o mesmo resultado porque é uma questão autêntica. É uma questão da pessoa. sim. Não tem como. E mais um outro aspecto que me fez desenvolver muito foi que talvez eu consegui criar um mecanismo de autodefesa muito bem desenvolvido, ao ponto de suprir alguns traumas que eu tive dentro da minha jornada, e esses traumas fizeram com que eu tivesse algumas atitudes racionais para chegar em um determinado objetivo. Sendo que se no decorrer desse caminho eu não tivesse me desenvolvido outros aspectos comportamentais, intelectuais, espirituais, essa jornada ela ia ser insustentável em algum determinado momento do tempo. Ou porque eu iria perder minha alma, ou porque poderia perder minha família, ou porque eu poderia cair em um poço sem fundo, na minha autossuficiência, no consumismo Uhum. que o mundo oferece. Então, essa jornada de autodesenvolvimento e autodescoberta nesses outros pilares fizeram com que o processo começasse a se tornar, em que pese desafiador, em que pese muitas vezes doloroso, mas prazeroso. Prazeroso pelo fato de que eu sei hoje onde eu quero chegar, eu sei o que eu quero e principalmente o que tem valor e o que tem preço. Certo. Ó, não existe, eu digo muito isso nas mentorias, não existe herói sem cicatriz. Não existe herói sem cicatriz. Até porque só é herói se for pro campo de batalha. Exatamente, tá? E duas situações, né? Tava num cinema assistindo o Gladiador, aí vem, né, o filho de César com a armadura toda dourada, toda polida, o cavalo limpo. Aí passa, aí todo mundo baixa a espada, baixa a cabeça, ele passa e entra para falar com o pai dele. E começa a conversar com o pai dele. No meio da conversa, começa uma zoada, um barulho das espadas batendo no escudo e os homens gritando. Ele faz: o que é que está acontecendo? É a guerra? Estão vindo? Ele disse: não. É Maximus que está chegando. E eu me levantei e fui-me embora. O filme já me deu o que eu queria. Aí depois eu vim assistir o filme todo em casa. Mas quando ele fez aquilo, eu trouxe a seguinte reflexão para dentro de mim. Como a dopamina barata ela vem dourada. Aí vem Máximos com a armadura toda furada, uma parte inteira, outra parte caindo, o cavalo mancando. Mas eles foram para a batalha. Eles foram à batalha. Eles sabem o que é uma batalha. O outro, só de ouvir a zoada, já começou a ter medo.
Então, quando o seu eu, o seu propósito, a sua essência começa a gritar, a dopamina barata é a primeira a ter medo. Por isso ela tenta te escravizar. Por isso ela tenta te colocar dentro de uma gaiola. E aí, Porque ela sabe que quando a asa começar a crescer, quando a garra começar a crescer, você vai ser o que você nasceu para ser. Quando você passa pelo processo de individuação, que você diz assim, eu lembro muito do Leonardo Boff lá na Águia e a Galinha, que ele começa a olhar assim, faz, vocês não sentem, a águia começa a conversar com as galinhas e diz assim, vocês não sentem vontade de ir pro céu, de ficar lá em cima voando? E as galinhas, tu é doido, é? vai que cai. Quantas vezes tu não dissesse assim, vocês não sentem vontade de ser um advogado tributarista brilhante e criar um conselho e criar uma academia para sentar os 12 maiores juristas e a gente conseguir mudar o tributário do Brasil? Aí quantos olharam para ele e tá é doido, é? É uma águia conversando com galinha, Paulo. Não é que eles tenham uma maldade, é que eles são galinhas. Eles não vão conseguir entender esse desejo, essa vontade, esse querer. Ele não nasceu para isso. Ele nasceu para ser galinha. E tá tudo E bem, tá tudo certo. como diz Platão. Cada um nasceu para desempenhar dentro da sociedade o seu papel. Aonde nasce o incômodo, né? Que eu aprendi isso com Leonardo Boff. Aonde é que nasce a inquietude? É quando eu começo a olhar para os outros e vejo as garras pequenas e as minhas grandes, e eu começo a querer cortá-las porque eu tenho que parecer com a galinha. Eu começo a olhar para minhas asas e eu começo a dizer, minha asa está muito grande. Eu sou aleijado. Olha que loucura, né? Vou me atrofiar aqui. E quantas vezes a gente não se diminui para entrar dentro da caixa? Se sentir aceito, validado. Seja num trabalho, exatamente. Que seja num trabalho, que seja num relacionamento. Quantas vezes a gente não faz uma viagem porque o outro não quer? Quantas vezes a gente não faz um curso porque o outro não quer? Quantas vezes a gente perde o hábito de ler o livro? Se permite. É uma permissibilidade que você faz a você mesmo. Você destrói seus bons hábitos para se adaptar. E tudo tem um nome muito, muito doce. O nome disso é flexibilidade. Eu estou sendo flexível para que o meu relacionamento esteja bem, para que o meu relacionamento ande bem. Você não está sendo flexível. Eu digo muito, aí você começa a confundir sucesso com vaidade, você começa a confundir cuidado com controle. São coisas muito distintas. Então a maturidade, ela torna você uma pessoa insuportável na sociedade hoje, porque você olha com muita clareza a coisa e faz assim, ó, isso que você está querendo me oferecer, eu não quero, porque isso é controle, não é cuidado. Porque se fosse cuidado, você fazia de tudo. Pronto, vou lhe dar um exemplo de cuidado, certo? Eu chegava para estudar, aí minha mãe olhava para mim, minha mãe não entende nada, minha mãe é uma enfermeira, né? Minha mãe não entende nada de cálculo, eu sou engenheiro. Então, quando eu ia estudar cálculo, aí minha mãe ia caladinha na cozinha, fazia uma garrafa de café e colocava do meu lado. Ela não dizia, vá dormir, você está cansado. Ela não dizia, rapaz, isso daí tu faz amanhã. Para que estudar tanto? Para que estuda tanto? Ela cuidava. Ela cuidava do jeito dela. Ela vinha e colocava a garrafa de café. E na semana de prova, que ela me via muito agitado, ela se acordava muito cedo, aí fazia a minha garrafa de café para continuar estudando, e ela começava a cantar um hino que diz assim, por que te abates, ó minha alma, e te consome perdendo a calma? Não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo ele virá. O que era isso? Era uma atitude de tentar me acalmar. Isso é cuidado. Agora dizer assim, passou, tirou nota, não tirou nota, para que isso tudo? Quantos casais a gente vê aqui? Precisa estudar mais não. Né? Não precisa crescer mais não. Isso é controle. Isso não é cuidado.
uma coisa que eu aprendi muito bonito, chamado Eduardo Lefke, que foi meu tutor. E Eduardo Lefke me ensinou uma coisa seguinte. Duas coisas que Eduardo me ensinou, que eu levo muito para a minha vida. Quando não há opção, não é decisão. A decisão só existe quando você tem opções. Agora, se você não tem opção, você não tomou decisão, não. Você só foi. Você só executou o que tinha para executar. Eu gosto dessa analogia que diz o seguinte: não se orgulhe por batalhas que você não enfrenta. Lógico. Né? Então você chega e diz o seguinte: se eu tivesse dinheiro, eu doaria tanto. Se eu fosse isso, eu faria isso. Se eu fosse advogado, eu faria dessa. Tá, mas como que tu é hoje? Como que tu faz? O que tu desempenha? Né? Aí vive num futuro, num futuro imaginário, né? Porque isso é imaginário. Que muito provavelmente não vai chegar lá, porque não está buscando se desenvolver para chegar lá. Exato. E depois quer que as coisas aconteçam e depois ficar se gabando de situações imaginárias que nunca vão, que muitas vezes, não vou dizer nunca, mas muitas vezes não vão se realizar. Mas ele tem um discurso pronto. O dia que acontecer, né, eu já estou com o discurso pronto. Mas eu já vou me vangloriar no dia agora. Lógico. É. Lógico, porque outra coisa que Eduardo me dizia, a vitória, ela tem primo, tia, irmão, amigos, né? Todo mundo já cruzou com um conhecido de Neymar, com um menino que estudou com Neymar, com um menino que jogou com Neymar. Mas a derrota, ela é órfã. A derrota, ela é órfã. Eu não conheço ninguém que disse assim, o Wilker jogava muito, eu já joguei com o Wilker. Eu jogava mal pra caramba. Eu jogava tão mal que só pra me enturmar, como eu era o cara que tirava as notas boas na sala, aí pra não perder as filas ou os trabalhos, aí a turma me botava como goleiro. Mas eu nunca vi ninguém se orgulhar em dizer assim, rapaz, na época da escola eu joguei com o Wilker. Porque a minha derrota como jogador, ela é órfã. Agora a vitória de Neymar, aí todo mundo já foi primo do amigo, do conhecido, do colega, do menino que estudou no Neymar e morou na rua de Neymar na época que Neymar era pobre. Sempre vai ser assim. E a outra coisa que Eduardo me dizia muito era o seguinte: o sucesso, ele é extremamente elegante e silencioso. Mas a vaidade, né? Além de parecer o teu simbolismo lá do pavão, né? Ele faz questão de fazer barulho. E é muito racional isso, né? Porque senão não vai ser visto, né? Não vai chamar a atenção. Né? O pavão tem aquela estrutura toda de pena na cauda que é justamente para chamar a atenção. Aí você vê pessoas vaidosas, eu vejo muito isso muito claro, né? A pessoa sobe de cargo, ganha 20% de promoção em cima do salário dela, ela já muda comportamento, ela já muda tudo, ela já chega dentro da empresa, aquilo já sobe para a cabeça, o famoso subir para a cabeça, né? E você vê pessoas caladinhas, preparando, juntando energia, sendo mentorada, aí dá pulos enormes e ninguém fica sabendo. Eu vivenciei isso na minha vida, né? Quando eu entrei para trabalhar numa empresa, a minha coordenadora, meu primeiro estágio, a minha coordenadora, ela sofreu assédio moral do diretor. E eu vou usar aqui o nome fictício Ana. E Ana sofreu muito, mas muito assédio. E Ana era especialista em gestão e mercado de energia. E ela foi colocada para trabalhar no departamento de TI. Só que Ana estava atrás do sucesso, não da vaidade. E ele estava atrás da vaidade. Então ele mostrou quem tinha poder. E ele cantou para todo mundo e mandou uma mensagem muito clara para todo mundo na empresa, quem manda era ele. E ela caladinha, estudou, terminou a pós dela, fez um concurso para o órgão regulador
que cuidava justamente da área que ela tinha domínio. Aí lembra do chá, né? Porque também se eu não estudar, se eu não tiver conhecimento técnico, também nada dessa história, dessa conversa faz sentido. Aí ela pegou, passou num concurso. Foi para as comissões de legislação, ou seja, ela começou a escrever a regra do jogo. E no final de tudo, cai ela como responsável pelo órgão regulador de regular a empresa a qual ela sofreu assédio moral. Aí o famoso veio por cima da carne seca, né? E na primeira reunião que ela teve com ele, ela mostrou quem ela era. Calma, serena e dona de todas as suas habilidades. Enquanto ele gritava, ela só olhava. E ele viu o quanto ele era ridículo. Aí ele começou a perceber o quanto ela era sábia, o quanto ela tinha autoconhecimento, o quanto ela sabia, o quanto ela amadureceu. E que, na verdade, o que ele fez por ela foi proporcionar um ambiente. Então, os ambientes de pressão, os ambientes de dor, para quem está buscando É amadurecimento, privilégio. é privilégio. É privilégio. Então, ir para aí você entende por que os guerreiros, os heróis, eles almejam a batalha, eles desejam a batalha. É uma honra morrer na batalha. Né? Aí você vê discursos como: se hoje a morte me beijar, que venha, porque eu irei me agarrar com ela e iremos beber juntos o vinho e o sangue de todo mundo. A profundidade de um texto desse. Ou seja, eu não tenho medo de encontrar o meu destino. Né? Então é de uma maturidade emocional, psicológica, de saber quem a gente é, quem a gente quer, o que nos move, sabe, Paulo? Quando você fala assim, eu quero maturidade. Né? A primeira vez que a gente conversou, você olhou para mim e você disse assim, eu quero que você me traga maturidade. Talvez não, você nem tinha noção de todo o processo. Mas você almejava e você olhava para suas garras, você olhava para o seu bico e você achava diferente. Você não entendia. Mas você teve a consciência de que era diferente. E esse é o primeiro start. É você olhar para você tomar consciência. Na psicologia a gente diz o seguinte, que o processo de cura começa com a aceitação Da doença. da doença. Então, meu processo de amadurecimento começa com a aceitação de que eu preciso me conhecer. Eu preciso me enxergar. Eu preciso ver quem eu sou. Aí você estava falando assim, quando passa por esse processo, eu consigo ter um rapport melhor, eu consigo ter. Na verdade, quando você começa por um processo de amadurecimento, de autoconhecimento, aí você faz assim, eu não sou um bom ouvinte. O que Einstein dizia, você vai modular a sua onda. Que tudo é energia. Se tudo é energia, tudo vem por onda. Aí faz assim, eu vou me tornar um ouvinte melhor. Eu não sou atento. Sem dúvida. Eu vou virar uma pessoa mais atenta. Eu sou uma pessoa que fala muito, eu vou falar menos. Eu sou uma pessoa que boto nos outros as minhas responsabilidades, eu vou assumi-las para mim. Aí quando você começa a ter esse comportamento, quais são os frutos? Aí eu lembro, você falou aí da questão eclesiástica, aí eu lembro da Bíblia, né? Os frutos das virtudes, os frutos dos dons. A Bíblia fala tanto dos frutos das boas ações. Qual é o fruto do autoconhecimento? Né? Para os outros, você vai virar uma pessoa extremamente chata. Paciência. Né? Como diria o Conde Rochester, e eles vão falar isso, você sendo bom, você sendo ruim. Eu tenho a minha ressalva porque eu acho que não seria nem uma pessoa chata, porque você termina atraindo quem de fato você quer, quem quer atrair. Sim, mas você está falando das pessoas que você permitiu estar no seu círculo. Isso. É Agora justamente. pergunta para todos os outros advogados que te acompanham, que te seguem, só para saber o que é que tu está fazendo. Quem és tu?
Não vai vir nenhuma resposta, nem verdadeira, e nem vai vir uma resposta coerente. Porque essas pessoas, elas estão olhando para você. Esse é o grande erro. Elas não estão olhando para ela e dizendo assim, eu sou vaidoso, eu sou invejoso. Em vez de eu começar o meu processo, eu estou julgando o processo dos outros. Engraçado que eu passei por esse fator, porque logo no início da minha profissão eu estava com muita dificuldade de desenvolver no empreendedorismo, de ser reconhecido. E eu sabia que eu não era e eu precisava de muita validação. Uhum. E eu sempre terceirizava. Sempre. Então a culpa é do governo, ou a culpa é do sistema, a culpa é de qualquer pessoa menos minha. E se fulano tivesse crescendo de forma consistente, é por quem ele é filho, por quem ele é, aonde ele estudou, alguma coisa. Então sempre estava atrelado, quando na verdade era uma falta de desenvolvimento minha. A pergunta que eu estava fazendo, a análise que eu estava fazendo era completamente equivocada. Você estava olhando para o outro. Para o outro. Ou pelo menos, qual é o comportamento bacana que esse rapaz está fazendo que eu poderia fazer? O que é que ele está fazendo de diferente? O que é que ele está fazendo de positivo para eu poder fazer também? O que é que eu preciso me desenvolver? O que é que eu estou fazendo de errado? Será que de fato eu estou. Os resultados estão sendo injustos ou só uma consequência natural das minhas atitudes, dos meus pensamentos, das minhas emoções? Então, essa era a pergunta para eu ter feito, que é a pergunta hoje que eu faço. Sim. Para mim, eu já cheguei. Mas muita gente tem o equívoco de fazer a analogia que o sucesso profissional ele está atrelado à maturidade. Ah, eu sou um cara, um expoente na minha profissão, não na advocacia, mas qualquer profissão que seja, um expoente, tenho muito dinheiro e por isso eu sou maduro. Quando na verdade isso é um completo equívoco, porque a maturidade ela tem várias facetas. Sim. Então, por exemplo, para mim custaria muito caro se eu perdesse minha família, se eu perdesse meu casamento. O sucesso profissional não faria qualquer tipo de sentido. Sim. Então, a coisa é apenas um dos pilares da maturidade. E eu gostaria que você explanasse e desenvolvesse esse aspecto Certo. das facetas da maturidade. Vê só, Paulo. Mais uma vez, a gente vive um mundo que eu só me lembro de uma frase que eu não lembro se é eu não lembro de quem é e eu não vou falar para não cometer um erro. Que diz o seguinte: vai chegar um período que os inteligentes vão ter que calar a boca para não magoar os ignorantes, né? Para não causar problemas para os ignorantes. E dentro dessa ideia de ignorância, e a ignorância realmente não tem outro termo não, certo? A gente tem uma ignorância em não entender o que as palavras falam, o que as palavras significam. E a gente fica querendo colocar significados novos, a gente fica tentando florear a verdade das palavras. Então a gente começa a confundir muito maturidade com sucesso, porque é conveniente. Porque maturidade existe uma construção. Eu lembro da minha primeira conversa de mentoria com Eduardo Lefke, e ele disse assim: quando eu olho para você, eu vejo um prédio em construção. Umas colunas muito altas e outras colunas muito baixas. E o meu papel como mentor é equilibrar para que a gente comece a subir as lajes, porque senão você nunca será um prédio. Eu nunca esqueci essa conversa com ele. Então, quando eu falo em maturidade, eu estou falando de um prédio inteiro. E um prédio, ele é um prédio. E eu gosto muito dessa ideia da filosofia indiana, da filosofia hindu, de dizer assim: oh, não existe muito e pouco, não existe uma pessoa muito corajosa e uma pessoa pouco corajosa. Uma pessoa pouco corajosa é uma covarde. Ela deveria ter tomado uma atitude, deveria ter tomado uma decisão, ela não tomou. E não existe uma pessoa muito corajosa. Ela é impulsiva. Ela é imprudente. A coragem, ela vem na medida certa. A coragem é a coragem.
Você faz o que você tem que fazer, não é com a ausência do medo, mas com o medo no seu devido lugar. Então, quando fala de maturidade nesse sentido, ou você é maduro ou você não é. Porque um prédio, ou é um prédio ou não é um prédio. Não existe meio prédio. Não existe um terço de um prédio. Ninguém compra um terço de um apartamento. Ninguém mora em um quarto de um apartamento, de um prédio. O prédio ele precisa ser construído como um todo, até mesmo porque se eu não construo ele como um todo, a parte que foi construída vai começar a dar defeito. Tanto que quando eu começo a ter anomalias no prédio, eu começo a fazer os puxadinhos no prédio, ele não se sustenta e cai. A mesma coisa é a gente. Quando eu atinjo o grau de maturidade, começo a querer inventar, começo a querer deixar a vaidade tomar conta, o prédio é o prédio. E ele tem que obedecer o projeto dele e ponto. Então, maturidade é isso. Aí o que é que acontece? Eu tenho as lajes, eu tenho as vigas, eu tenho as colunas, eu tenho a estrutura elétrica, eu tenho a estrutura hidráulica. Então, da mesma forma, eu tenho o meu sucesso profissional. Eu tenho, abre e fecha aspas, o meu sucesso espiritual. Eu tenho, aspas e veja aspas, o meu sucesso físico, intelectual. Então, quando eu falo de maturidade, eu falo de eu conseguir harmonizar tudo isso de tal forma que no fim eu tenho um prédio. E não adianta eu querer pular etapa dentro do meu processo de maturidade, porque também não vai dar certo. Se eu estou cavando a sapata, eu tenho que entender que eu tenho que ter mais tempo, eu tenho que cavar muito bem, eu tenho que controlar essa ansiedade. Aí você faz assim, isso não tem nada a ver com maturidade, que loucura. Tá certo. Por que hoje a gente tem tanto jovem milionário aloprando Justin Bieber por aí? Não tem sapata, não tem profundidade. Porque a gente tem tanta gente na internet falando tanta besteira. Eu assisto dois vídeos no YouTube, eu já virei graduado no assunto. Eu assisto mais dois, já ganhei meu mestrado. Aí agora eu vou no ChatGPT, peço para ele fazer um resumo, pronto. Eu posso falar que eu já sou PhD no assunto. Aí você vê essa pessoa falando assim, não, porque eu tenho um domínio, porque eu já li muito, eu assisti muita coisa. Eu peguei um prompt do ChatGPT muito mal feito, certo? Porque inteligência artificial, ela é um potencializador, ok? Então, se eu sou um ignorante, o ChatGPT vai me tornar uma pessoa mais ignorante. Se eu sou uma pessoa sábia, ele vai me tornar uma pessoa mais sábia. Porque a grande questão é o prompt. Quem está dando entrada no sistema é um ignorante ou é um sábio? Verdade. Certo? E na vida é assim. Funciona dessa forma. Então, por exemplo, o sucesso financeiro, ele tem esse poder. Ele pega a ignorância e ele amplia essa ignorância a um ponto de que eu fico soberbo, vaidoso. Eu não compreendo uma pessoa madura sem valores, sem questionamento, sem planejamento de vida, sem entendimento de qual é a sua função social. Eu não posso dizer que uma pessoa é madura porque ela tem 1 milhão de visualizações em 1 hora de qualquer vídeo que ela poste. Isso não é maturidade. Porque ela é uma influência e quando ela fala, as pessoas tomam como verdade. Isso não é maturidade. Aí, mais uma vez, maturidade sendo confundido com influência. Ela é uma influenciadora. Certo? Hitler era um excelente orador, mas eu não posso dizer que ele era uma pessoa boa. Eu não posso dizer que ele fez uma bondade à humanidade. Até porque são coisas distintas, né? Correto? Então, maturidade é muito distinto de influência. Eu posso lhe influenciar para fazer muitas coisas ruins.
Mas aí não, eu sou uma pessoa extremamente madura porque eu trabalho com milhões de pessoas. Porque eu tenho uma pessoa madura, jamais conseguiria dirigir uma empresa de 3.000 colaboradores. Aí eu sento com essas pessoas e pergunto, vamos começar um trabalho de mentoria? Vamos. Qual é a comida preferida da tua filha? Não sei. Isso tem a ver com a mentoria? Tem tudo a ver com a mentoria. Você é um péssimo pai. Tu não consegue gerenciar a tua casa. Tu não consegue dizer quais são as necessidades e os prazeres da tua filha. Como é que tu pretende entender e compreender 3.000 pessoas? Tu não é bom para tua filha, mas tu quer ser bom para 3.000 pessoas. Entende por que quando a gente começa a ficar muito autoconhecedor, a gente começa a ficar muito maduro, a gente começa a ficar muito sensível? Porque é a história que você falou do casamento do empreendedor. Eu começo a me preocupar com o outro é mais importante do que eu. A célebre frase, o cliente tem sempre razão. Olha quanta coisa está embutida dentro dessa frase. O cliente tem sempre razão. Aí parece brincadeira, né? Aí tu já cansou de ouvir. Não discuta com a mulher. É. Ela tem sempre razão. Olha as semelhanças aparecendo. Olha as semelhanças aparecendo. O papel do empreendedor é satisfazer a necessidade do cliente. A empresa só existe se tiver um cliente. O negócio só existe se tiver para quem vender. O marido só existe se tiver esposa. O casamento só acontece se a esposa quiser. Olha quantas semelhanças. Na verdade, no fundo de tudo isso eu parei para me autoconhecer e a partir desse processo eu entendi que eu quero fazer parte da vida do outro. E para fazer parte da vida do outro, eu preciso entender que eu não posso ser ignorante. Eu preciso aprender que eu preciso ouvir. Aí, para quem está do lado de fora, tem a impressão de que você comprou uma caixinha e veio numa caixinha um monte de coisa, meio que Matrix, e você virou assim o olho e absorveu aquilo e agora você é. Mas para você, aí vem o estoicismo, né? É um processo. E eu não entendo esse processo sem a dor. Só acontece com dor. Só acontece com dor. Eu, por isso, falando do processo e da dor, é inevitável que dentro desse desenvolvimento vai acontecer erros. Vão acontecer alguns erros. E eu parti da premissa agora, mudei a chave, que erro eu chamo de feedback. Feedback nada mais é do que um ajuste de rota. Sim. Então, Né? Eu nunca erro, né? Ou eu ganho ou eu aprendo. isso aí. Isso aí. E o erro que eu cometi, estou sofrendo as consequências por esse erro. Sim. Nada mais justo. Nada mais justo. E o que eu aprendi? Aonde foi que eu errei? O que eu poderia ter feito de diferente para ter uma consequência, um resultado distinto? Então, e aí quando, já caminhando para o final, quando a gente vai compilando isso tudo, analisando isso tudo, que eu acho que o debate foi extremamente profundo e enriquecedor, aí quando você começa a perceber o seguinte, eu quero entender meu autoconhecimento, a minha essência, erro é feedback, e eu tenho que agradecer, e portanto, se eu tenho que agradecer, eu preciso ser grato para tudo, dar graças, eu não controlo tudo, existe eu mesmo, eu preciso esquecer quem eu fui, eu preciso emendar quem eu sou e dirigir quem eu serei, aí eu termino desencadeando em Deus, que é o fim ao cabo, o início, o meio e o fim, que quando você fica muito sensível a esse aspecto, ao seu autoconhecimento, a sensibilidade da sua pequenez diante de um contexto, diante do mundo, e que, na verdade, você está aqui para servir, aí é onde você começa a ficar muito mais sensível, atento ao seu aspecto espiritual, que está dentro desse escopo da maturidade.
E eu acho que isso é um discernimento, que é um divisor de águas na vida das pessoas. Porque percebe que quanto menos eu me conheço, e quanto mais eu me acho autossuficiente, percebe que mais distante eu quero ficar de Deus e mais Sim. autossuficiente eu vou dizer que eu faço e aconteço, eu sou o que eu sou e as coisas são assim, quem quiser que goste ou não, e eu posso, eu faço, eu consigo, eu tenho. Einstein dizia que quando a resposta está muito complexa é porque ela está errada, porque tudo é muito simples, né? E estudando com uma vez meu pai numa pregação disse uma coisa que para mim é tão, sabe quando cai aquela ficha, né? E eu me senti até ignorante, não, burro mesmo naquele momento, de dizer assim, meu Deus, como foi que eu não entendi isso com tanta clareza? Veja só, quando você está num processo de autoconhecimento, né? Eu vou fazer aqui o processo clássico filosófico da escola grega, tá? Quando eu começo a fazer o processo de autoconhecimento para buscar todos os frutos dela, como autocontrole, a autenticidade, a identidade, a Temperança. maturidade, a temperança, tá? Mas quando eu começo o processo de autoconhecimento, o que é que eu vou encontrar? Lá no fundo, lá dentro, o que é que eu vou encontrar? A minha essência. Não é a minha essência que eu vou Sem encontrar? dúvida. Eu vou ver a minha essência como ela é. Eu vou ver exatamente o que está no mais profundo, o que me rege, o meu reptílico, eu vou ver o meu DNA. Não é isso? Não é óbvio? Uhum. Segura isso. Quando a gente foi criado, o Criador fez a gente como? A imagem e semelhança dele. Então ele colocou o que dentro da gente? A essência dele. A essência dele. Se no meu processo de autoconhecimento eu vou buscar a minha essência, e a essência que foi me dada é a essência de Deus, quem é que eu tenho que encontrar lá dentro? Deus. Logo, o processo de autoconhecimento só pode me levar à essência divina dada pelo Deus que me criou. É óbvio. Logo, é óbvio. Isso deveria ser enxergado com tanta naturalidade, com tanta tranquilidade, mas a gente não consegue. Aí, por que a gente não consegue é outro podcast. Mas é óbvio, não é claro? São as mesmas coisas. A essência que está dentro de mim, a vontade que está dentro de mim, ela nasce, ela foi herdada por quem me criou. Aí vem aquela história. Quem me criou para que fim? Porque ele botou isso dentro de mim. Ou seja, já está lá dentro do frasquinho. Eu que escolho abrir ou não. Exalar esse unguento ou não. Beber dessa fonte ou não. Mas o que eu trago dentro de mim, no mínimo, é divino. E aí entra, que já iria dar outro podcast para entender o meu propósito. Sim, com E certeza. aí Com já entra certeza. com os meus talentos. O que eu fiz com os meus talentos? Aí já vem outra Aí história. é outra história. Mas sensacional, sensacional. Acho que foi profundo, entregou. Tem muita coisa aqui que quem vai ouvir vai se tornar mais reflexivo, entender esse mundo de conhecimento que existe. E o saber o conhecimento é um vício muito bom que você Sim, vai atrás e é uma sede insaciável por conhecimento e você vai buscando cada vez mais, porque só é verdadeiramente livre justamente quem entende, quem conhece, ou quem consegue buscar, quem consegue governar a si mesmo. E é isso que eu fico muito feliz. Te agradeço eu que lhe agradeço, Paulo, por pelo estar convite. aqui. E eu acho que vamos ter que ter outros podcasts, mas e outros temas, e assim a gente. Se Deus assim permitir, teremos. Assim, E será sempre um prazer enorme conversar com você e conversar com todos
que estão aí assistindo esse podcast. E começar o Natal de forma tão profunda, não é? Sim. Que hoje é Natal. Pois é, hoje é o aniversário de Jesus, né? Jesus Cristo. Nada melhor do que o tema de hoje. O tema de hoje, maturidade. Curiosamente que a gente tinha decidido o tema há uns 2, 3 semanas atrás. E diante da agenda, hoje, né? desencadeou no dia do nascimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tem gente que chama isso de consequência. Eu não consigo. Eu não consigo acreditar. É engraçado que Jesus é um grande exemplo de maturidade, né? Desde do entendimento a sair da Trindade e vir para cá. E é outro podcast. Não vou entrar nos detalhes. É outro podcast, porque eu já ia começar a falar também. É outro podcast, é melhor. Pois tá bom. Obrigado, pessoal. Obrigado, senhores.